Olá, boa tarde, 3 horas mais 4 minutos. Começa agora o Questão de Ordem ao vivo. E o tema a ser debatido é o Fevereiro Violeta, a luta contra o analfabetismo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em dezembro de 2023, 14.746 pessoas não sabiam ler e nem escrever aqui em Campinas, o que representa 1,67% da população acima de 16 anos. E quais são os motivos? Por que ainda hoje os jovens não estão na escola? Falta de acesso à educação de qualidade? Desigualdade social, pobreza e ter que trabalhar para ajudar em casa? Ou são as barreiras culturais? Bom, para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Guida Calisto, ela que é presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte aqui da Câmara, o vereador Gustavo Peta, que é membro da Comissão de Educação, e o José Batista de Carvalho Filho, que é gerente de Educação de Jovens e Idosos, anos iniciais, da Fundação Municipal para a Educação Comunitária de Campinas, a FUMEC. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Guida Calisto, começo com a senhora. Analfabetismo, né, é um problema complexo que atinge todo o país, mas de que maneira que você avalia quase 15 mil pessoas que não sabem ler e nem escrever? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, vereador Gustavo Peta. E também quero saudar aqui a presença do professor Batista, aqui da FUMEC. Também quero dar um boa tarde a todos que estão assistindo o programa nesse momento e que vão assistir depois, né? Boa noite ou bom dia num outro momento. E também saudar aqui os trabalhadores da TV Câmara, né? Que proporcionaliza esse momento importante para nós. Bom, essa questão esse é um tema muito importante para a população brasileira. Eu acredito que essa é uma dívida, né, que o Estado brasileiro tem com a sua população, e que tem vários elementos que dão consequências a essa situação, né? Com certeza, aspectos sociais, aspectos econômicos, a questão do racismo, a questão da falta de políticas públicas, né, principalmente do ponto de vista econômicos, que interferem muito nessa situação. E entender que um aluno, uma pessoa que precisa ter acesso à educação, acesso a ser alfabetizada, ela não depende só da educação do ponto de vista mais específico só, né? Eu acho que é um conjunto de elementos, de políticas públicas que tem que estar envolvido nesse sentido. Então, é extremamente importante que a gente tenha o Estado brasileiro, né? Então, os municípios, enfim, o próprio Estado brasileiro, as organizações, as administrações públicas, priorizando essa questão. Então, não dá só para falar, olha, eu tenho um programa, né? Não dá só para dizer que tem um programa formatado, não dá para o governo federal dizer que só que tem um programa, que o município tenha um programa, uma pasta, mas a gente precisa ver se de fato a administração pública dá prioridade para essa agenda, né? E dá prioridade para essa agenda demanda outros elementos, né? Demanda financiamento, demanda planejamento e demanda também uma busca ativa, que é algo que a gente não vê muito. A gente vê muito projeto, um programa formatado, fechado, mas não se tem a busca ativa. Porque, veja, a pessoa que já foi excluída do seu processo, do seu período educacional, da sua idade regular de se alfabetizar, essa é uma pessoa que tem vários desafios para ser enfrentado nessa vida, né? Então, vários. E para ela, inclusive para ela retomar, se incentivar a retomar, a voltar, a sentar no banco de escola, não é uma coisa tão fácil. Nós estamos falando de trabalhadores que trabalham em situação precarizada, nós estamos falando de mulheres, né, que têm muita jornada de trabalho, além de trabalhar fora, muitas vezes a ampla maioria das mulheres pobres precisam
trabalhar fora para poder sustentar a sua família, mas elas trabalham dentro também. A tarefa do cuidado está destinada ainda nessa sociedade às mulheres. Então, para que elas possam, inclusive, ter essa possibilidade, essa possibilidade de ser realizada de fato, né, efetivada, que é a educação, se educar, se alfabetizar, precisa, sim, do Estado, né, assim, do poder público, estar apresentando condições para essa viabilidade. Então, enfim, acho que é uma pauta extremamente importante e agradeço mais uma vez por estar com vocês aqui, tanto o Peta, o vereador Gustavo Peta, que já foi presidente da Comissão de Educação e que acompanha isso de perto, também com o professor Batista, que eu sei que tem aí um acúmulo nessa agenda. E que certamente esse debate vai acontecer aqui ao longo do nosso Questão de Ordem. Participa aqui do nosso programa o vereador Gustavo Peta e na minha abertura eu citei, né, alguns possíveis motivos, se é a falta de acesso, se é a desigualdade social, se é a pobreza, ter que trabalhar, uma possível barreira cultural. O que impede tantas pessoas de estudarem, né? Quase 15 mil pessoas não conseguem ler e escrever acima dos 16 anos. Seja bem-vindo e boa tarde, vereador. Boa tarde, Gabriel, todos os funcionários, todas as pessoas que realizam aqui a TV Câmara. Cumprimentar a vereadora Guida Calisto, presidente da Comissão de Educação, professor Figueiredo da FUMEC. Eu acho que esse é um tema muito relevante, muito importante. Eu acho que a gente, assim, enquanto humanidade, né, enquanto civilização, né, nós não podemos aceitar que milhares de pessoas na nossa cidade ou que milhares de pessoas ou milhões de pessoas no nosso país não tenham acesso à educação básica, à possibilidade de ler e escrever, de interpretar um texto. Essa é uma exclusão muito violenta. Essa é uma exclusão que retira, né, parte da população do acesso a coisas básicas, né? Então, eu acho que, independente aqui do governo municipal, mas até dialogando também com o governo federal, nós não podemos aceitar que campanhas que são feitas todos os anos e que evidentemente que têm seus protocolos, têm os seus objetivos e têm os seus resultados, permitam que ainda milhares de pessoas não tenham acesso a ler e escrever. Eu acho que o Ministério da Educação precisaria ter uma campanha mais forte, mais consistente nacionalmente em torno disso, um objetivo, inclusive que pudesse mobilizar amplos setores da sociedade para erradicar o analfabetismo no Brasil. Alguém vai dizer, não, é impossível erradicar, mas é possível o analfabetismo zero. O analfabetismo zero, que eu digo, é chegar em 0, alguma coisa de pessoas que realmente, por todos os esforços possíveis, não conseguem ler e escrever. Deixar casos bem específicos. Mas, só. então, e o município também. O município tem feito esses esforços, a gente parabeniza as iniciativas tomadas no Fevereiro Violeta, mas eu acho que precisa mais, sabe? Eu acho que nós precisamos de mais intensidade. Nós precisamos de mais prioridade para esse tema, para que realmente a gente possa fazer uma busca ativa forte, contundente, dar acesso, dar os recursos necessários, para que a gente pague, como a vereadora Guida falou, uma dívida com essas pessoas que foram excluídas desse acesso em algum momento, por alguma circunstância que impediu que elas chegassem à escola, chegassem aos espaços de aprendizagem, para poder adquirir esse direito e essa possibilidade de ler e escrever. Então, acho que é uma campanha muito importante, mas que precisa realmente de algo mais contundente para que a gente possa pagar essa dívida histórica com parte importante da população brasileira, né? A gente fala em quase 15 mil pessoas. Se você pega na estatística, você pode achar que é pouco, né? Fica até um número, né? 1, coisa. Mas são 15 mil pessoas. É muita gente que em Campinas não consegue ler, escrever ou interpretar um texto de maneira adequada.
E participa do Questão de Ordem também o José Batista de Carvalho Filho, que é gerente de educação de jovens e idosos da FUMEC. Professor Batista, qual que é o trabalho que é realizado aqui na cidade de Campinas para oferecer estudos às pessoas que têm mais de 16 anos e que ainda não sabem ler e escrever? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a TV Câmara, seu nome que está aqui nos entrevistando, a vereadora Guida Calisto, o vereador Gustavo Peta, que são dois especialistas em educação, além do papel de legisladores, já são há muito tempo, né, da área da educação. A gente acompanha todo o trabalho, então para nós é um momento muito oportuno de estar tratando de uma questão que é crônica, não só na cidade de Campinas, como disse o vereador Peta, mas também no Brasil. E para falar a respeito da alfabetização, falar um pouco da FUMEC. Muitos já conhecem, acho que a grande maioria da população de Campinas conhece a FUMEC. Ela nasceu em 1987 e já foi nesse propósito da educação de jovens e adultos. Foi nos primeiros 6 meses, um ano de educação infantil, mas de imediato já se detectou essa necessidade. E de lá para cá a FUMEC continuou crescendo. Então ela vem avançando, se remodelando a cada ano, porque é um tema que você não tem a solução pronta. Não tem. Aí em 2004 veio a educação profissional pelo CEPROCAMP, o ex-prefeito Antônio da Costa Santos, que foi o mentor. E agora, em 2023, foi aprovado recentemente na Câmara, em função de uma necessidade do município, a construção de creches e escolas municipais, né, mais voltado para a educação infantil, para a Secretaria Municipal de Educação. Falando especificamente da EJA, nós iniciamos essa campanha de alfabetização em 2014. O que nos preocupava na época eram os dados do IBGE, de 2010. Na época, nós tínhamos 28.442 habitantes de Campinas, acima de 15 anos, considerados analfabetos absolutos. Nós não temos no Brasil, eu acredito, vereadora Guida, vereador Peta, institutos que façam esse acompanhamento mensal, com exceção do TSE. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, que são os eleitores, ele faz o cálculo acima de 16 anos. Mas olhando as estatísticas, entre 15 e 16, hoje, com os dados recém-divulgados de janeiro do Tribunal Superior Eleitoral, Campinas não tem nenhum analfabeto absoluto. De 17 anos, tem 2. E o número, ele caiu surpreendentemente no mês de janeiro, porque nós não tínhamos aulas, né, mas teve a formação, nós tivemos os certificados em dezembro, caiu para 14.366, se eu não me engano. Então era 1,67, agora 1,60, próximo de 64, 65%. Bom, comparando com a realidade nacional, o Brasil tinha em 2010 11 milhões de analfabetos absolutos, acima de 15 anos. O censo de 2022 apresenta um dado de 9 milhões e 700 mil. Ou seja, ainda tem 5,6% no âmbito nacional, sendo que 55% dessa população se encontra na região Nordeste e 22% na região Sudeste. E outro dado interessante, acho que até para fomentar o nosso debate, é interessante que a maioria dos analfabetos são mulheres, mas a maioria maciça dos alunos em sala de aula também são mulheres. Talvez a vereadora Guida consiga fazer uma análise mais precisa sobre esse dado. As mulheres estão procurando se alfabetizar, mas ainda continua sendo a grande maioria. Um outro dado interessante é que acima de 40 anos nós temos aí, em média, de 65% a 70% da população que é considerada analfabeta absoluta, né? E dos alunos também da FUMEC.
Evidentemente que existem outras iniciativas no município, nós não podemos desconsiderar essa realidade, mas de dados oficiais, estatísticos mesmo, que nós temos com acompanhamento, é só da FUMEC. E aí a gente percebe, né, nós percebemos, como que os municípios, em geral, tratam os anos iniciais, ou seja, a EJA, que como disse o vereador Peta, é uma dívida histórica que nós temos? Porque segundo a própria LDB, quando ela faz a abordagem, ela utiliza o termo idade própria, ou seja, na idade apropriada de alfabetização. Sim. E aí, obviamente, por uma infinidade de problemas que aqui foram levantados pela vereadora Guida, que não é só a educação, não é só a oferta, você tem aí questões de ordem social, financeira, saúde, pessoas que nem conseguem utilizar os equipamentos públicos, e isso é muito visível na EJA. O que acontece? Mas por que esse número não altera? Por que ele não muda esse número? É lógico, chegam novos analfabetos em Campinas. Você certifica, você conclui, mas chegam novos também. Mas a grande questão está, primeiro, em identificar onde essas pessoas estão. É por isso que existe o Fevereiro Violeta, que significa dignidade, prosperidade e respeito. Onde elas estão? Segundo, uma vez identificadas essas pessoas, ela precisa passar por um processo de convencimento. Alguns dizem, mas eu já tenho 60 anos, vou estudar para quê? E aí, enquanto política pública, o município precisa apresentar alternativas também para essa população. E deixando muito claro, a FUMEC, ela tem oferta, né, EJA anos iniciais, que é do equivalente ao 1º ao 5º ano, as aulas são de segunda a sexta, ou manhã, ou tarde, ou noite, com 2 horas e meia de duração. Tá? E tem outros programas que aí eu estarei falando ao longo do nosso diálogo aqui, que complementam a EJA anos iniciais. Ótimo. Vereadora Guida Calixto e vereador Gustavo Peta, na visão de vocês, quais são as estratégias para a gente tentar zerar este número, né, de analfabetos? É um programa de escolarização gratuito no município? É melhorar a educação básica? Está fora da educação e aí passa pelas condições sociais adequadas dos pais, dos responsáveis, para deixar essa responsabilidade dos nossos jovens apenas com a escola, e como fazer isso? Bom, Gabriel, eu acho que na primeira fala eu ainda citei, né, essa questão da buscativa, que o próprio professor Batista falou muito bem. É isso, não dá para se você pensar numa buscativa somente no mês de fevereiro, né? Então, lógico que a gente sempre tem esses marcadores das campanhas para poder dar visibilidade para o tema, mas essa buscativa tem que ser feita constantemente. Um aluno, para você, e o professor Batista falou muito bem, eu tenho bastante exemplo das trabalhadoras domésticas, por exemplo. Uma mulher que trabalha o dia inteiro numa casa, e o trabalho doméstico todo mundo sabe que é um trabalho muitas vezes forçado, cansativo, sim, né? Fora que essa trabalhadora, essa mulher fica horas no transporte público, ela perde um bom tempo de deslocamento de manhã, deslocamento à tarde, ela tem que voltar para sua casa, tomar conta da sua casa, tomar conta dos filhos, né? Tomar conta da sua família. E aí, como que você vai incentivar essa mulher novamente a poder estudar à noite? Não é uma jornada fácil. E veja, as aulas, se a gente for olhar na hora, né, no período de aula correto, em tese, um aluno tem que ficar até 11 horas da noite, né, à noite, estudando. Então, veja, e a maioria dessas pessoas acordam 5 horas da manhã. Então, assim, você precisa pensar num programa que seja efetivamente acolhedor. E não é só a escola. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem apoiado bastante aquele projeto de educação de jovens e adultos do Projeto Concórdia lá do Campo Grande, né? Que tem um projeto que é o Projeto Concórdia vinculado à SME. Não é vinculado à FUMEC, é a SME, né? E o Projeto Concórdia, por exemplo, a gente apoia muito também, inclusive com outros suportes. Por exemplo, transporte público.
né? Porque o projeto, ele é num território lá do Campo Grande, mas todo mundo sabe que o Campo Grande é grande, né? É imenso, o nome já fala. E aí vem mulheres, inclusive, boa parte das alunas que eu conheço são mulheres idosas que já trabalharam o dia inteiro e elas precisam, inclusive, enfim, ter condições ali. Tem que ter ônibus, tem que ter condição de alimentação. Então, assim, esse conjunto de políticas públicas precisa estar muito bem amarrada. Mas a gente também precisa ter a certeza que o município vai priorizar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem a FUMEC, que é uma importante instituição que tem história na cidade. O professor mesmo já falou o número que nós éramos, né, de analfabetos, e hoje como se reduziu. Isso é fruto dessa... Metade, né, de 28 para 14. Dessa proposta, né? É fruto dessa proposta, é fruto dos educadores que atuam, porque trabalhar, atuar na educação de jovens e adultos, eu tenho muita certeza que isso é uma questão de militância mesmo dos professores. Os professores que estão atuando, eles são apaixonados. Se vocês forem falar com eles, eles são assim, apaixonados, eles choram pela causa, eles ficam muito, muito, muito preocupados. Mas a gente tem uma questão também que eu até já falei com o professor Batista. A gente precisa também entender se a secretaria, né, e se a FUMEC, no caso a FUMEC, tem esse interesse de expandir esse atendimento. E aí uma coisa que recorrentemente chega para mim, que o professor já sabe, que eu já falei algumas vezes com ele, é que a FUMEC tem uma prática hoje de atender as aulas, né, que teve afastamento de professores, com carga suplementar. Também é uma outra questão para nós. Porque a gente vê que se a gente amplia esse quadro, prioriza esse quadro, amplia essas salas, né? Porque a gente tem visto aí que não são só afastamentos temporários, né, professor? Teve afastamento de definitivo, né? Exoneração e aposentadoria. Se a gente oferta mais esses espaços para o município, com certeza a gente vai chegar nesse número tão ideal que eu tenho certeza que o professor Batista busca, né? Que é diminuir de vez, como o vereador Gustavo falou, se a gente não tem como erradicar, tem como a gente chegar no analfabetismo zero. O Brasil, de acordo com o censo, como o professor disse, ainda tem 9,3 milhões, né, 700 milhões? 9,7. 7, né, eu peguei o dado de 3. Então é muita coisa. E a educação de Campinas, tanto do ponto de vista dos recursos e do ponto de vista do quadro de profissionais, assim, eu só tenho a dizer o seguinte: tem como a gente chegar nesse analfabetismo zero, né? Tem como a gente chegar, a gente precisa acertar os passos aí. Não é só educação que a gente precisa. A gente vai precisar do transporte, da saúde, né? A gente vai precisar do centro de referência que discute a pauta do racismo. A gente vai precisar de todos os setores envolvidos, mas que a gente tem condição nessa cidade de chegar no analfabetismo zero, como o vereador Gustavo Peta disse, eu tenho total certeza que a gente tem sim. Basta a gente ter um pouco mais de articulação, planejamento e vontade política para isso. Peta, quero ouvi-lo também sobre, na prática, como que a gente muda. Eu acho, Gabriel, assim, a vereadora Guida já falou vários caminhos, propostas que são viáveis e que ajudariam muito nessa busca, né, de erradicar, de diminuir o máximo possível o número de pessoas que são analfabetas na nossa cidade e no Brasil. Outro dia eu estava até visitando uma família ali no núcleo Getúlio Vargas, na região Santana, e uma senhora estava dizendo para mim, toda empolgada, que foi para uma das aulas do EJA. Uhum. Eu não sei se lá no núcleo Getúlio Vargas, mesmo próximo, e ela ficou motivada por conta da neta dela, né, da vontade dela de poder ler uma história para a neta. Uhum. E que isso que a motivou a voltar aos estudos, a ler, aprender a ler e escrever. E ela tentando convencer o marido dela, e o marido mais existente, tal. Eu até presenciei essa conversa, evidentemente reforcei os argumentos que ela apresentava, mas ele mais existente, dizendo que não precisava mais, que não tinha mais o porquê
de aprender a ler e escrever era um casal de analfabetos e que dedicaram a vida toda aqui na cidade, trabalharam muito, ela como empregada doméstica e ele na construção civil, e recentemente conseguiram ter o direito à moradia respeitado com a regularização lá do núcleo do Getúlio Vargas. Mas eu estou dizendo isso porque assim, nós precisamos ir buscando os caminhos, né? Eu acho que nacionalmente, eu sei que o MEC parece que está estudando uma grande campanha em torno do tema. Eu sou daqueles que acham que a gente deveria até dar compensação financeira para as pessoas, sabe? Da bolsa mesmo, bolsa de estudo, para além da questão do transporte, do próprio acesso, você fazer uma grande campanha para erradicar o analfabetismo e estimular de forma contundente essas pessoas a voltarem a estudar. Né? Alguém vai dizer, pô, mas é mais uma bolsa. Não, é uma compensação que o Estado vai fazer às pessoas que foram penalizadas em algum momento pelo próprio Estado por não terem conseguido acessar a educação. Né? Hoje me parece, é lógico que nós temos aí estudos que mostram que uma parte da juventude, né, o pessoal até fala nem, né, que nem estudam e nem trabalham, então é preciso observar principalmente o pós-pandemia, se está todo mundo na escola mesmo, mas me parece que nós temos uma estrutura hoje, pelo menos aqui na cidade nós temos, de uma cobertura universal para as pessoas estudarem na idade certa. Há até um acompanhamento dos próprios conselhos tutelares para não permitirem que a mãe deixe de levar a criança para a escola. Mas a crise social é tão profunda que a gente já deve ter, infelizmente, algumas crianças que não estão indo estudar no momento adequado. Mas são problemas mais localizados diante dessa estrutura mais universal que já foi criada do ponto de vista do acesso à educação. Então nós temos um problema mais localizado na população adulta, né? Jovem, adulta e também idosa. Então eu acho que nacionalmente é preciso uma campanha forte, contundente, mas no município nós precisamos buscar os caminhos. Né? Eu vi outro dia os dados, o professor pode depois também me corrigir, mas eu acho que desses alunos do EJA, em torno de 250 possuem acesso hoje ao passe escolar. Ao passe para poder estudar. Lógico que uma parte mora perto, mas a parte que não mora perto pode ter o acesso ao passe. Eu já vi reclamações de gente reclamando da burocracia para conseguir o acesso ao passe. Né? Eu não sei se é o caso, mas eu sei, por exemplo, que a Transurc, porque nós temos na cidade de Campinas uma coisa sui generis, né? Quem controla a bilheteria, as gratuidades do transporte na cidade são as próprias empresas de ônibus. Então elas ficam criando um monte de burocracia para diminuir as gratuidades. Eu não sei se nesse caso atrapalha ou não, porque me parece que é a própria FUMEC que compra os passes, etc. Mas de qualquer forma há problemas aí. E há também questões que nós já tratamos aqui na Câmara, e não era da FUMEC, no caso inclusive era da própria Secretaria, a parte que a própria Secretaria cuida, eu não sei como é a proporção hoje em relação a isso, mas me lembro também da Secretaria indo fechar alguns núcleos de EJA por conta da pouca procura. Tá. Num raciocínio de cortar gastos que poderiam ser desnecessários diante da procura pequena e juntar, então, os núcleos em determinados outros lugares. Então, por exemplo, se você tem aqui só 3 alunos e lá você tem mais 3, você junta aqui para fazer 6 ou junta tudo aqui e tal. Sim. Isso também desestimula, porque a questão do local é determinante para a pessoa acessar esse direito. Se ela precisa se locomover, ou mesmo que com passe, etc., já atrapalha um pouco mais, né? Então são essas as questões, né, que eu acho que a gente precisaria tentar ir vendo como melhora, ter mais acesso, mais salas abertas nos diversos locais da cidade, uma procura persistente, insistente, né?
ter o apoio dos meios de comunicação da cidade. Sei que alguns já aderem à campanha Fevereiro Violeta, mas como que esses meios de comunicação também possam cumprir essa função, né, dessa busca ativa, as grandes TVs, as rádios. Então a gente teria que ter uma mobilização muito forte, muito contundente, para poder, de maneira mais acelerada, vamos dizer assim, diminuir esses números que nós ainda temos na cidade. O vereador Gustavo citou uma coisa bem importante sobre essa questão das dificuldades, né? E citou a história, né, de uma família, tal, que a companheira estava tentando convencer o companheiro. E a gente tem também situações em que os companheiros não querem que as mulheres vá estudar. Se a gente não tem, né, nos territórios condições favoráveis para que essas mulheres possam frequentar, veja, ela já tem essa pressão dentro de casa da família, a dificuldade com o companheiro dele entender a necessidade e o direito que essa mulher tem de aprender a ler e escrever, né, de se alfabetizar. E se a gente não dá essas condições, essa pressão que o companheiro faz vai pesar muito. Eu lembro que a gente estava numa discussão, não era já do EJA, já era de alunos que tinham passado pelo EJA, né? Mulheres que já tinham sido alfabetizadas pela EJA, pela Educação de Jovens e Adultos, e elas se matricularam no Instituto Federal. E a gente estava discutindo essa questão do transporte, que o vereador falou, mas porque onde fica a sede hoje do Instituto Federal em Campinas é um lugar que é muito ruim de acesso, né? Fica ali próximo e longe ao mesmo tempo da Avenida John Boy. Tem que passar, os ônibus, na sua ampla maioria, passam pela avenida, né? E elas tinham que descer, passar por aquele pedaço ali, né? Uma parte do trajeto escura, perigosa. Então, quer dizer, o companheiro em casa não vai. E essa mulher ainda pode passar por esse, né, perrengue, vou dizer assim, por essa dificuldade, por essa insegurança. Então, isso vai pesar muito, né, para que ela venha desistir. Então, essa coisa que o vereador falou, essa questão cultural, inclusive, a gente precisa encontrar esses caminhos. Seria importante panfletagem, seria importante os meios de comunicação e as várias abordagens, né? Abordagem, inclusive, cultural. Ou seja, você que é mulher, você tem o direito, né? E que o companheiro vá junto também, se é o caso, né? Ele vá junto também. Enfim, eu acho que são caminhos que a gente pode aí apostar e tem todas as condições. E eu tenho certeza que em Campinas e no quadro de professores, de educadores e da própria FUMEC, tem pessoas que conseguem pensar e planejar isso muito bem para poder garantir esse atendimento. E aí, José Batista, sobre os questionamentos, o fechamento de escolas é um problema? Essa questão do transporte, a cidade de Campinas grande do jeito que é, também é um obstáculo grande? Fechamento de escolas não tem sido problema para nós. Os fechamentos eles acontecem de uma maneira natural, né? Não nesse cenário específico que foi citado pelo vereador Peter, eu nem consigo opinar, falando sobre a FUMEC. Às vezes acontece, de repente, numa região você não ter demanda. Quando você não tem demanda, nós temos o critério de não deixar nenhum aluno abandonado, sem aula. E também sem forçar também o aluno, você tem que ir para aquele outro lugar, não. Enquanto tem pelo menos um aluno, nós mantemos a sala, e não somente mantém a sala, como disse a vereadora Guida, lembrou muito bem, Fevereiro Violeta, essa busca ativa intensa, daqui a pouquinho eu posso falar sobre os meios que estão sendo utilizados no Fevereiro Violeta, mas a FUMEC tem um trabalho de busca ativa permanente ao longo do ano. E essa busca ativa é feita com todos os profissionais envolvidos, no sentido de buscar nas intersetoriais, no terceiro setor, onde estão esses alunos. E a FUMEC, quando é convidada, ela participa de debates, participa de eventos, leva o nome FUMEC, a matrícula não é burocrática, a matrícula é de imediata. A única exigência que tem, que não é própria da FUMEC, mas é da Secretaria do Estado mesmo, é que o aluno, para ingressar na EJA, ele não pode ter concluído os anos iniciais. Tem gente que fica bravo conosco, mas nós não temos como gerir nessa questão. E
Tanto é que quando ele chega, é feito uma espécie de uma avaliação inicial, um diagnóstico inicial, para ver qual ciclo que ele ingressa. Bom, e aí vem essa questão da permanência do aluno, que o vereador citou algumas questões, o vereador Peta, né? Por exemplo, transporte. Todos os alunos têm o direito a transporte, uma política municipal, não somente na EJA. Existe essa dificuldade da burocracia? Existe. Por outro lado, você tem aqueles alunos que usam o passe indevidamente. Por ser uma política pública municipal, isso precisa ser averiguado. Não, a FUMEC, ela paga o transporte, por exemplo, mas ela não tem gestão sobre os bloqueios, etc. A gente procura colaborar com o aluno e colaborar também com o órgão da Transurc no sentido de atender as exigências previstas né, na legislação municipal e também subsidiar e auxiliar esses alunos como eles devem fazer o cadastro e utilizar o transporte. Esse é um ponto. Outra questão importante que aí é política pública é a questão do óculos graduado. Todos os alunos, isso foi identificado já há alguns anos, e agora a Câmara de Vereadores também aprovou, se não me engano foi 2022, acho que foi 2022. Uma nova lei que facilitou muito o uso do óculos graduado, porque antes era consulta só pelo SUS. Como a fila é enorme, né, muitos alunos ficavam muito tempo aguardando. Hoje não, hoje pode ser, se de repente tem um profissional voluntário, particular, não importa. O aluno chegou com a receita, com 60 dias que ele recebeu essa receita, ele dá entrada, em pouco tempo ele recebe esse óculos graduado. Ótimo. Então essa é uma outra política interessante. O Chromebook, a pandemia nos trouxe uma lição muito interessante. Hoje todos os alunos da FUMEC recebem um Chromebook. É na forma de comodato, né? E aqueles que são concluintes, eles participam de um processo para receber esse Chromebook e dar continuidade em forma de incentivo aos seus estudos. Isso dentro de um projeto de parceria que a gente tem com a EJA 2, porque não basta o aluno concluir na FUMEC, mas ele continua na EJA 2. Então são desafios que, dentre outros que nós enfrentamos, e que não são fáceis mesmo. O professor se envolve, a vereadora Guida estava falando sobre o professor, né? O professor chora, o professor sofre. Por quê? Porque o aluno que ele recebe, ele não é que se envolve, mas ele trabalha esse aluno individualmente. Essa questão falando mal dos homens aqui, bem das mulheres, essa questão do marido aí é grave, viu? Machismo. Nossa, nos conselhos de ciclo, assim, as professoras falam cada situação que a gente fica abismado. Então as mulheres enfrentam sim essa dificuldade de buscar a alfabetização. Mas você tem marido que incentiva também. Que bom, né? É a minoria, mas tem. Mas tem. Isso é o que precisa melhorar o quanto antes, né? O quanto antes, é uma verdade. realidade, mas é algo que infelizmente está enraizado, né? Esse machismo. Só para não deixar passar, Guida, professor Batista, logo na primeira resposta da vereadora Guida, do vereador Gustavo Peta, eles citaram essa questão da dívida que existe, das desigualdades sociais, e por isso que muitas pessoas não conseguem ingressar na escola. E o senhor, na primeira resposta, também citou isso. A Guida deu o exemplo, e o Gustavo Peta também, de pessoas que têm dificuldade, uma empregada doméstica trabalha o dia inteiro, de conseguir fazer o EJA. Existe essa proposta de conversar com essas pessoas, de trocar informação do porquê que ficou tanto tempo fora, de como que ela chegou até aqui, de dar um apoio para ela, de se está faltando, por que ela está faltando, de tentar entender isso, ou não é o papel da FUMEC? Não, é o papel da FUMEC, sim. Esse diálogo ele existe, principalmente os professores que estão na sala de aula, eles acompanham, e as diretoras nos fornecem esse subsídio. O que a FUMEC não tem hoje, mas está em estudo, são as formas de oferta de EJA. Hoje, o modelo que existe é de aulas de segunda a sexta. Aulas de segunda a sexta. Mas nós estamos estudando novas formas de ofertas de EJA, estamos revendo, já há 2 anos e meio que nós estamos rediscutindo o currículo de EJA, anos iniciais, porque currículo você não consegue
discutir em 6 meses com um grupo fechado de pessoas, a discussão é aberta, amadurecida, porque uma vez alterado, aí você tem política de longo prazo. Nós estamos rediscutindo o currículo. Hoje a FUMEC tem aí 104 salas, turmas distribuídas em todas as regiões de Campinas, da média 85 locais, que essas salas estão presentes, e funciona assim: onde existe demanda, a FUMEC tem atendido. Ok. É lógico que, por ser poder público, o poder público também ele trabalha de uma maneira racional. Você não vai abrir sala onde não tem aluno. Então, existe um critério de abrir sala onde tem pelo menos 15 alunos. Porém, mas não tem 15 alunos. Isso aí, inclusive, consta no regimento, no regimento escolar da própria fundação mesmo. Não tem 15 alunos. Nós indicamos alunos para salas próximas. Tá. E o trabalho que a FUMEC tem feito nos últimos tempos tem sido uma aproximação dos órgãos intersetoriais na cidade de Campinas. E esse trabalho ele começou muito forte na região noroeste, inclusive com a EJA 2, em alguns locais nós temos trabalho em conjunto, dependendo da característica local, né? E aí nós participamos da Intersetorial do São Marcos. Esse ano, Fevereiro Violeta adquiriu uma característica muito interessante, que é a abertura. Antes a abertura era feita na Sala Azul. Uhum. E conversando internamente com o próprio diretor da FUMEC, o próprio prefeito, então o entendimento foi de que é importante descentralizar. Nós tivemos 5 aberturas do Fevereiro Violeta. 5. Uma em cada regional. E, na abertura, um debate sobre uma reflexão sobre a alfabetização. Principal objetivo é fazer com que todas as pessoas tenham consciência da realidade do analfabetismo em Campinas e que cada cidadão exerça a sua cidadania buscando encaminhar essas pessoas que não saibam ler e escrever. Não só o cidadão, os setores, as empresas, onde quer que esteja. Nós estamos abertos. A FUMEC está aberta, não só a FUMEC, a Câmara de Vereadores vira e mexe, traz esse debate para cá, os órgãos públicos em geral, e também a questão da integração, com as secretarias de esportes, assistência social, Secretaria do Idoso. Secretaria do Idoso agora nós vimos uma prioridade, porque o número está assustador de idosos, não só analfabetos, como idosos que estão matriculados na FUMEC. E aí a gente tem que pensar na política, como trabalhar a educação junto com a política do idoso, para que ele tenha incentivo em continuar estudando, e não só estudando, mas para atender esse seu projeto de vida. Não, eu queria também expressar aqui o meu bastante acordo, né, com a fala do vereador Gustavo Peta, quando ele falou sobre programas de reparação mesmo, né, que eu chamo isso, programa de reparação. E aí, deixar aqui, né, já que a gente está nesse diálogo com o professor Batista, deixar essa proposta aqui para ele pensar. Por exemplo, a gente tem um grupo, eu citei empregadas domésticas, né, que acho que é um grupo muito importante. E é um grupo que vem lutando por uma reparação histórica há muito tempo. Inclusive, é um grupo que concentra o maior número de mulheres negras. Inclusive, você num projeto como esse, num projeto piloto como esse, né, como o vereador Gustavo Peta fala de um incentivo de uma bolsa, de uma ajuda de custo, de uma remuneração, é importante para você fazer. E aí você vai fazer uma reparação praticamente completa, né, educacional, uma reparação histórica, né, do ponto de vista racial, né, das mulheres. Então, acho que seria muito importante que a FUMEC pudesse pensar nisso. Se não fosse trabalhadoras domésticas, que seja um outro público. Mas a gente precisa avançar, né? Como o professor disse, a gente ainda tem os dados, né, do ano passado, dizem, a gente ainda tem quase 15 mil pessoas nessa situação. Então, a gente acha até estranho falar uma sala que tinha 15 pessoas, 3 pessoas, 4. A gente sabe que tem muito mais, mas onde elas estão? A gente precisa saber onde elas estão, porque a gente tem uma dívida, né? O país, a cidade tem uma dívida com essas pessoas. A gente precisa buscar essas pessoas. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, professor, que eu gostaria que o professor
pensasse e discutisse com a secretaria é essa política mesmo da questão das aulas, né, dos cargos, que eles fossem também repostos com professores do concurso. É uma demanda que me chega todo dia, todo momento, né? E aí eu gostaria de colocar aqui nesse debate, porque eu acho que também, se a gente colocar, priorizar o concurso público, os professores que vêm do concurso público, eu tenho absoluta certeza que a qualidade também vai melhorar, porque a gente sabe, eu sou trabalhadora, a gente sabe que muitas vezes a gente faz por horas extras, mas não é a mesma qualidade de ter um professor titular da sala, né? Então, também que a secretaria e que a FUMEC possa ter essa sensibilidade de olhar para isso. Então, são essas duas coisas que eu gostaria de dar destaque, aproveitar esse momento de diálogo aqui com o senhor. E aí, professor, tem um questionamento da Guida. Onde estão essas pessoas? E o senhor mesmo citou que existe um trabalho para tentar identificar onde estão essas pessoas? Nós sabemos a região. Isso. Tá. A questão é você identificar exatamente onde elas se encontram. A maior parcela dessa população hoje está na região norte de Campinas. Norte. No segundo momento, a região noroeste. Não na região sul. Na região sul é mais concentrado no Campo Belo. Sul. Isso, na região do Campo Belo. Isso. Quando você fala em volume percentual, a região norte ainda concentra o maior número. Principalmente a região dos Amarais. Professor, uma pergunta. Na Sul-Sul, né, que é Campo Belo, aquela região ali, tem uma fala que muitas pessoas não estão registradas na cidade, tipo, não tem título da cidade, não tem uma documentação da cidade. Então, também, né? não pode ser essa subnotificação por conta dessa falta desse registro, desse vínculo direto do título, ou não? Ou os dados que o professor apresenta são dados mesmo mais efetivos? Só dialogando com o que a vereadora Guida falou, porque ali realmente me parece uma realidade de muitas pessoas que estão chegando mais recente. Muito lógico, migratória, né? E muita gente realmente ainda não registrada nos canais oficiais da cidade. Isso. É uma percepção assim que a gente tem pelo contato, né? E talvez apareça nos dados mais gerais, nacionais, mas não apareça no nosso. Então, eu vou saber se o professor acha que isso interfere ou não. Interfere, sim. É possível que esse número seja maior. É perfeitamente possível. Porque os de dados oficiais que nós temos é só o Tribunal Superior Eleitoral. Não tem outra fonte. Outra fonte. Não tem. E aí a FUMEC muitas vezes não consegue chegar. Ela só consegue chegar por meio das pessoas que estão ali, as lideranças locais. É um trabalho longo que envolve a sensibilização dos setores, todos os setores da sociedade. Senão a gente não consegue avançar. Só o poder público não dá conta. Mas já tem essa identificação, então, que na região norte, então, estão a maior parte das pessoas. Professor Batista, está aproveitando aqui a oportunidade. Eu fiz até um requerimento o ano passado, esse requerimento é de abril do ano passado, sobre essas informações das campanhas, porque eu queria ter mais informação sobre qual investimento que a FUMEC, a Secretaria fazem nessa busca ativa. E eu vi realmente que houve um crescimento no investimento. Então, por exemplo, 2022, a informação de vocês é que houve um gasto de 118 mil, uma parte pequena em serviços gráficos e uma parte aqui de 115 mil reais entre promotores, busca ativa, organização, som, imagem, palco, laços, camisetas, que deve ser um pouco da campanha. Isso. E que agora, para 2023, houve um gasto de 286 mil, sendo 10 mil em transporte extracurricular para alunos para caminhada, 30 mil em serviços gráficos e 246 mil em promotores, busca ativa, organização, som e tal. Então, há um aumento de investimento nessa busca. Aí eu queria que você falasse um pouco onde vocês investiram mais, o resultado. Eu vi também que a IPTV faz uma campanha gratuita, né? Ela oferece inserções gratuitas. Mas para dialogar um pouco sobre isso, porque eu acho que esse é um esforço importante, né? Como a parte da comunicação, de estratégias,
a gente consegue chegar nessas pessoas, né? Muito interessante a fala do vereador Peta sobre as ferramentas que são utilizadas para buscar essas pessoas. Eu não vou adentrar muito nos números, até porque tem um setor específico lá que trata do assunto. Eu gasto, mas tem que gastar com racionalidade. Né? Houve durante um bom tempo que nós trazíamos atrações artísticas, shows, etc., preparava palco. Na verdade, foi um ano que nós fizemos isso, não deu certo, de forma descentralizada. Funcionou, mas não atingiu o resultado que nós esperávamos. A caminhada teve só o ano passado que nós providenciamos ônibus, transporte extracurricular, mas foi muito pouco também, não chegou a ser relevante. O transporte extracurricular ele é mais utilizado, e talvez aí tenha havido alguma interpretação, não é errônea, mas na resposta de mudança de interpretação mesmo, nas atividades extra sala de aula que eles fazem. Isso realmente a FUMEC oferece nas atividades e os alunos recebem transporte para a mostra de EJA. Nós temos uma vez por ano a mostra de EJA e aí os alunos participam mesmo de forma assídua. A caminhada nós fazíamos sempre na Lagoa do Taquaral. E aí o que o pessoal reclamou? Mas se os analfabetos, eles estão na periferia da cidade, vocês fazem a caminhada na Lagoa, é lógico, você tem um alcance midiático muito maior. Mas agora, esse ano, de forma descentralizada, não terá mais a caminhada. E é lógico que muita gente vai reclamar também. Porque a caminhada é um momento divertido, que chama atenção. Então, vereador Peta, os investimentos hoje são camisetas, no Fevereiro Violeta, nós temos aí 500 camisetas na campanha para dar publicidade. Os promotores, nós diminuímos o número de promotores, antes nós estávamos em 15, 20 pontos da cidade. Agora não, agora a cada 4 dias nós estamos em uma região, mas de uma maneira mais estratégica. Tem uma tenda num ponto estratégico, centralizado, 2 promotores ali, os servidores da FUMEC oferecendo todo o apoio, porque já conhecem a região. E nós também temos promotores, 2 promotores treinados, preparados, que visitam as residências com o apoio de carro de som nas imediações no mesmo dia. Estrategicamente, o carro de som tem funcionado muito bem. Então, o ataque, entre aspas, né? Ataque é uma palavra forte, mas é exatamente, taticamente, é isso que acontece. Ele é feito por região, essa região ela é definida em conjunto com as diretoras educacionais que conhecem o espaço, em determinados dias já divulgados na própria campanha. A experiência está sendo positiva, é lógico que nós estamos bem no início ainda. Cartazes e panfletos, por exemplo, cartazes. 700 ônibus da INDEC, 700 ônibus de transporte coletivo com cartazes, logo vai, já estará aparecendo aí nos ônibus. Panfletos, onde nós deixamos vários panfletos, alguns banners, para dar mais visibilidade também. Então, esses são os gastos que nós temos ao longo do Fevereiro Violeta. Mas tudo muito bem planejado, definido, sem o desperdício, mas sempre com esse objetivo aí de estar mobilizando as pessoas e os cidadãos. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Já que nós estamos falando de investimentos, de acordo com o orçamento do município de Campinas para 2024, a Secretaria de Educação tem o segundo maior valor à disposição, que é de 2,12 bilhões de reais. Vereadora Guida Calisto e vereador Gustavo Peta julgam que é um valor que dá para erradicar o analfabetismo, apenas melhorar a situação, tinha que ser maior quando a gente fala deste montante de dinheiro para toda a educação do município, mas especificamente para esta área. Dá para fazer mais? Está correto nesse papel de fiscalizar o dinheiro público? Eu não tenho dúvida que dá para melhorar muito com esse recurso, né? Com esses recursos. A gente tem acompanhado um pouco o orçamento do município na área da educação.
E a gente tem feito fiscalizações importantes e críticas importantes, né, sobre essa questão do gasto. Tá. E, inclusive, a gente teve um alerta do Tribunal de Contas em janeiro, que fala que a administração municipal, do ponto de vista do planejamento e das metas, né, para ser cumpridas, tem muita dificuldade. Então, eu acredito que sim, acho que até que me prove o contrário, e das coisas que a gente tem acompanhado na área da educação, eu acho que tem condição sim da gente melhorar. Então, quando eu fiz uma fala aqui, eu já até apontei, a questão do financiamento, né, os recursos que essa pasta tem, e o quadro de profissionais, eu acho que já são bons instrumentos aí para que a prefeitura possa fazer um planejamento assertivo e que a gente possa avançar nessa agenda. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vereador Pedro. No mesmo sentido, eu acho que a gente, tem uma coisa que a vereadora Guida falou na outra fala dela e que eu reforço, né? Existe mesmo essa possibilidade do chamamento de mais professores pelos concursos públicos que foram feitos. A gente tem déficit hoje de professores, não só, não estou nem falando do EJA, mas no geral da rede. Ao mesmo tempo, nós temos alguns gastos que são feitos que eu questiono bastante. A gente tem questionado, né? Gasto, por exemplo, com compra de imóveis. Recentemente, por exemplo, foi adquirido um imóvel ali na Conceição, acho que é Conceição, com o Dr. Quirino, imóvel, inclusive, do antigo jornal Correio Popular. É uma prioridade, né? Foi adquirido um imóvel na Júlio de Mesquita, um outro imóvel no Teatro Bento Quirino. Nós temos escolas sem cobertura de quadras, nós temos problemas mais importantes a serem resolvidos. Então, eu acho que a questão do orçamento, é claro, eu sou daqueles que vou sempre brigar por mais orçamento para a educação. Uhum. Quanto mais for possível, melhor, porque a educação é um investimento e que sempre vai trazer um resultado bom para a sociedade no presente e no futuro. Mas nós temos um orçamento em que é possível, dentro desse orçamento, gastar um pouco melhor, com mais planejamento, né? E isso poderia, evidentemente, ajudar a gente ter campanhas mais fortes na busca de radicalizar ou pelo menos tornar o analfabetismo zero na cidade. Professor Batista, a parte financeira ela é fundamental para realizar um trabalho de excelência, conseguir fazer tudo o que é necessário ou não só? Sem dúvida. Nós não temos dúvidas sobre isso. Inclusive, essa reflexão que o vereador Peta e a vereadora Guida trouxe sobre a questão da Bolsa é algo que nós, evidentemente, não colocamos em prática, mas já temos algumas sinalizações nesse aspecto. Isso depende de lei, né? Depende de lei, sim, mas eu acredito que essa lei aí, vindo para a Câmara... Aprova rapidinho. Então, nós vamos pensar, sim, eu vou levar assim, com mais afinco essa proposta para ser discutida, debatida, de uma maneira não somente em função da ajuda financeira, mas ela precisa estar amarrada com o avanço na aprendizagem. Sim. Aí é uma engenharia, né, que precisa ser... Isso, o vereador Pedro matou esse mesmo, precisa de uma engenharia para poder amarrar e fazer sentido, né? Mas não há a menor dúvida sobre isso. Então, essa é uma proposta. E, professor, se isso der certo, pode ser, inclusive, um exemplo para o resto do país, sabe? Porque eu acho também que o Ministério da Educação deveria dar uma resposta forte em relação a isso, entendeu? E é um caminho, quando você colocou lá como das condições para o Bolsa Família a questão da escola. Sim. Isso ajudou muito na política educacional. Sim. Porque nós estamos lidando com pessoas que estão uma parte expressiva dessas 14 mil pessoas estão na linha da pobreza, na linha da miséria. Então, você ter um estímulo para que ela volte a estudar também do ponto de vista social, financeiro, é importante para ajudar a combater
a miséria, a fome e a pobreza, e ao mesmo tempo fazer com que essa pessoa tenha um estímulo a mais para poder se alfabetizar. Então, eu acho que é um caminho nacional, mas que o município também poderia estudar e pensar. Ótimo. Vereador Aguida Calisto e vereador Gustavo Peta, nós estamos falando aqui do analfabetismo funcional, mas por outro lado, a tecnologia está cada dia mais presente em nossas vidas, né? Nós estamos conectados aos celulares, aos tablets, computadores, inteligência artificial. Segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD Contínua, divulgado pelo IBGE, 28 milhões de pessoas não têm conectividade no país. A disparidade tende a aumentar com uma parcela da população explorando a inteligência artificial e a outra parte lutando para conseguir ler e escrever. Como é que vocês pensam um mundo cada vez mais conectado, a gente com o celular, mas a gente está falando de uma outra parte que não consegue ainda nem identificar, nem ler e escrever. Como é que vocês enxergam a presença da internet e as pessoas que do outro lado não sabem nem escrever? Isso é um reflexo bem evidente do que é um país desigual, né? A desigualdade nos termos que o Brasil tem que enfrentar. O Brasil que a cidade tem que enfrentar. Então é isso. Então você tem um grupo que consegue acessar e uma gigantesca massa que, enfim, que tá fora de qualquer forma, né? Eu costumo dizer que nesse período histórico que a gente vive, nesse sistema econômico capitalista que a gente vive, às vezes a gente fala que essas pessoas não estão nem excluídas, elas são incluídas, ou seja, o papel que elas vão cumprir é esse mesmo, né, de não ter acesso a nada. É uma estatística, né? Elas estão incluídas, né, nesse processo de miséria, de desigualdade, de exploração, enfim. E a gente tem que responder contra isso, com certeza. Tá? Campinas teve uma experiência importante nesse período da pandemia, né, professor? Teve aí que enfrentar isso, inclusive com relação às aulas virtuais, que não foi fácil, foram traumáticas, inclusive. A gente teve certeza que no período da pandemia, muitos alunos tiveram um déficit gigantesco que talvez a gente não vai conseguir nem nunca recuperar, né? Mas a gente precisa pensar, né? Olha, a gente está falando de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, a gente está falando de uma cidade com universidades de ponta, né? Com especialistas, cientistas, com uma cidade que tem um vasto potencial de pesquisa. Sim. Então, a gente tem que dar resposta para isso. Então, eu acredito que é mais um desafio que a gente tem que apostar, sim. Mas, com certeza, garantido que, pelo menos, a gente consiga diminuir esse número de forma efetiva, né, esse número de analfabetos no país entre jovens e adultos, a gente, com certeza, pode conseguir avançar para uma questão como essa que você coloca, né? Diminuir também essa desigualdade que afeta tanto as famílias e a população em geral. Te traz preocupação, vereador? Com certeza, né? Como a gente vive, infelizmente, num sistema capitalista, a tecnologia, tudo que a humanidade vai produzindo, ela serve para ampliar a desigualdade e aumentar a exploração sobre a maioria das pessoas. Assim, resumidamente é isso, né? Se a gente vivesse uma outra sociedade, o uso e a possibilidade do que a inteligência artificial, por exemplo, traz, etc., estaria a serviço da maioria e permitiria maior igualdade, permitiria melhores oportunidades de qualidade de vida, por exemplo. A gente poderia, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho, né? Como a gente tem mais tecnologia e assim mais gente estaria dentro do mercado de trabalho. O que, infelizmente, o que nós temos em perspectiva é que mais gente ficará fora do mercado de trabalho. Como já está em curso, né, a precarização do trabalho, mas a situação pode ainda piorar. Por isso que nós compreendemos que a gente precisaria ter um outro tipo de sociedade, né? Viver num outro sistema planejado, governado de fato para a maioria da população. Mas como nós vivemos nesse,
porque nós temos que lutar, evidentemente, por transformações mais profundas, mas também fazer a luta do dia a dia. E aí é isso, né? A gente precisa ver como como o Estado, como o poder público, pode diminuir as desigualdades que só crescem. Então, quando o Estado vai dar a oportunidade para um estudante ter um acesso a algo digital pela própria escola, mesmo que num regime de comodato, isso é importante. Sempre com uso moderado, com uso correto, né? Porque também o uso indiscriminado e um mau uso dessas tecnologias vão causando outros problemas, né? Como dependência, como questões relacionadas à saúde mental, como a exacerbação do individualismo, do egocentrismo, que são derivados, vamos dizer assim, do uso indiscriminado das redes sociais. Então, aí são outros problemas, mas a gente tem que garantir o acesso para todo mundo. Sim. Mas a gente também precisa pensar como esse acesso é feito, porque também há efeitos colaterais perigosos, principalmente para crianças e adolescentes. Professor Batista, essa conectividade, o acesso à internet é discutida pela FUMEC? Há uma preocupação pela disparidade? A inteligência artificial pode ajudar essas pessoas que hoje não sabem nem ler e escrever de alguma maneira? Eu iniciaria essa resposta a partir da fala da vereadora Guida, né, quando ela menciona a respeito da nossa aprendizagem na pandemia. Não somente professores, mas quase que geral na população, a dificuldade foi enorme. Então. Aos poucos nós fomos nos acostumando e hoje ela ainda existe. E o número que eu vou passar aqui, eu já entro na questão da inteligência artificial, é um número alarmante. Se você pegar os dados do Tribunal Superior Eleitoral, das pessoas acima de 16 anos que não estão estudando. Ensino fundamental, 144 mil pessoas não concluíram o ensino fundamental acima de 16 anos. E esse número é próximo também para o ensino médio. Então você tem aí aproximadamente 33 a 35% da população de Campinas, que é considerada uma cidade desenvolvida, Sim. Né, que está nessa faixa. Os dados nacionais giram em torno de 30% do analfabetismo funcional. Bom, voltando à questão da inteligência artificial, hoje nós temos uma avalanche de propostas, de soluções de inteligência artificial, mas elas vêm de uma forma passiva. Ou seja, você é o destinatário para buscar uma solução ali que você precisa adquirir para poder utilizar. Então a gente precisa sim aprofundar. Hoje a FUMEC ela não discute essa questão. As universidades também, né, pelo que eu tenho observado, discute muito pouco, mas ela está avançando e realmente precisa interagir na educação. Como? É um desafio a ser utilizado. É um desafio que a gente precisa aprender como inserir a inteligência artificial. O que eu posso dizer com franqueza é que nós temos alunos de EJA dos anos iniciais que apresentam dificuldades de serem alfabetizados e com o uso do tablet ganharam uma motivação e estão aprendendo com mais rapidez. Então aí fica um horizonte, uma sinalização de que é possível. E só para encerrar, aproveitando minha fala, sei que o tempo já está se esgotando. Não, tranquilo. A FUMEC, além de EJA anos iniciais, ela tem mais 3 programas que complementam para garantir esse direito fundamental do acesso à educação. Um deles é o programa Consolidando a Escolaridade, que é para aqueles alunos que concluíram os anos iniciais do ensino fundamental, mas têm dificuldade em português e nas 4 operações de matemática. Leituras simples, interpretações simples. Esse programa ele tem duração de 1 ano, né? De 1 ano na FUMEC. Mas nós sabemos que é pouco, mas provavelmente os municípios, o Estado, os estados, a nação brasileira precisa pensar com muita seriedade nessa questão do analfabetismo funcional, que pega. E pega muito mesmo. E não é só por causa do emprego, não. É na sobrevivência, na vida cidadã de cada pessoa. Não é só emprego.
Segundo, o outro programa é o programa de educação ampliada ao longo da vida, que muito se fala e cada um tem uma interpretação diferente do que significa essa educação ampliada ao longo da vida. Na verdade, quando se refere ao poder público, o poder público tem o papel de garantir o acesso, independente da situação desse aluno. E a FUMEC, para aqueles que já concluíram os anos iniciais, que ser aqueles que querem dar continuidade, mas não quer seguir no seu itinerário formativo, mas precisa aprender a ler e escrever porque não aprendeu direito dos anos iniciais. Então, pode ingressar nesse programa. A população com limitação no processo de aprendizagem. E o interessante é que ele iniciou em 2015, né, na época foi pela Darcy e a Solange, que nos centros de convivência, em parceria com a saúde, cultura, esporte e assistência social. Em alguns locais, esse programa acabou não continuando, mas alguns espaços ele continua. E nós estamos revendo, reavaliando também a forma de oferta do programa de educação ampliada ao longo da vida, justamente pensando nessa população. Ou seja, a FUMEC não abandona e não é assim, você terminou, você vai embora e não volta mais. Não, existem alternativas. E a outra que é preocupante, citada pelo vereador Peta, é o programa de apoio à alfabetização, que é um programa que o professor da FUMEC, no contraturno do aluno da rede municipal que tem defasagem nessa aprendizagem, ele também tem aulas com os professores da FUMEC, de aula de reforço. Os alunos que estão na sua idade própria, que já apresentam dificuldade, ele acaba passando de um ano para outro e a defasagem no conhecimento fica. Lembrando que a FUMEC só trabalha com conteúdo de anos iniciais. Por isso que a inteligência artificial, nessa fase, ainda está um pouco capenga para se trabalhar. A gente precisa descobrir formas de otimizar. 4h mais 16, programa Questão de Ordem ao vivo. E último tema que eu quero trazer aqui para a gente poder debater, começo com a vereadora Guida Calisto, com o vereador Gustavo Peta, porque segundo dados do módulo Pessoas com Deficiência da PNAD Contínua de 2022, a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. E no terceiro trimestre de 2022, a taxa de analfabetismo para pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto entre as pessoas sem deficiência, essa taxa é apenas de 4,1%. Apenas 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, enquanto 57,3% das pessoas sem deficiência tinham esse nível de instrução. Há preocupação com as pessoas com algum tipo de deficiência que não sabem ler e escrever, e este caminho é ainda mais longo? Vereadora Guida e depois Gustavo Peta. Bom, Gabriel, acho que esse é um outro desafio também extremamente importante. Acho que seria importante a gente depois, num outro momento, avaliar a cidade. A gente tem acompanhado aqui o município de Campinas tem um programa de educação especial, como a gente costuma dizer, né? Que é um projeto de inclusão de pessoas com deficiência dentro da rede de educação, e é um projeto muito bom. Inclusive, eu tenho recebido pedidos de mães de alunos de escola particular para que o município obrigasse que as escolas particulares tivessem o mesmo projeto que se é aplicado na rede municipal, na rede pública do município. E isso, assim, acho que esse tema que você traz aqui, você faz até uma sacanagem com a gente, porque deveria ter uma outra questão de ordem específico sobre esse assunto. Sobre tudo isso. Verdade. Mas assim, enfim, é uma questão que preocupa muita gente, porque tem os aspectos históricos e culturais também que a gente tem que enfrentar, né? Por muito tempo, as famílias, as pessoas que tinham deficiência dentro
das casas. Elas eram excluídas, elas eram escondidas, né? Não era algo que era publicizado, pelo contrário, as famílias tinham muita dificuldade de lidar com essa situação. Eu conheço famílias que por muito tempo escondem, né, pessoas, membros da sua própria família que têm determinadas deficiências. De um tempo para cá a gente tem enfrentado isso, a política, principalmente a política nacional, e aí eu todo destaque à gestão, a primeira e segunda gestão do governo Lula nesse sentido, que deu todo um destaque para os PCDs, enfim, toda uma prioridade, né, uma priorização dessa pauta que foi muito importante, mas a gente tem um desafio gigantesco ainda para poder enfrentar. E um deles, que eu não vou me alongar aqui, porque eu falei que a gente ia ficar aqui até a noite, um deles que eu quero destacar é, por exemplo, que a rede estadual ela não acompanha o que a rede municipal oferece. E também do ponto de vista da formação dos profissionais, o que é algo que nos preocupa muito. Eu sou uma educadora, venho, né, da rede de educação infantil básica, e por diversas vezes eu recebi alunos em que a orientação do pediatra era para tirar o aluno da escola particular e colocar na rede pública, onde a gente estava lá. Então a gente ficava até assustada, né? Falou assim, o que vai acontecer? E o que é o que está acontecendo hoje. A gente vê um número grande de alunos portadores com deficiência, né? Alunos com deficiência, alunos com deficiência, alunos com transtorno de espectro autista, enfim, a gente vê um número grande e as outras redes não conseguem atender. Então, a rede particular tem um problema sério, porque é isso é custo, né? A gente sabe muito bem que ali a relação não é meramente uma relação de educação, né? Tem uma relação financeira ali colocada. De negócio. De negócio. E na rede pública estadual, a gente também não tem visto o avanço que se tem na rede municipal. E aí está tendo também uma oferta, uma migração muito grande de alunos da rede estadual vindo para o município. E isso explode, porque chega a todo momento para nós, inclusive mães, chorando, desesperadas, porque a gente, quando você recebe esse aluno na escola pública aqui do município, não demanda só um profissional da sala, você demanda uma estrutura ali necessária. Você demanda cuidador, você demanda educador de apoio, tem aluno que é só cuidador, tem aluno que é só professor de apoio, tem aluno que é só cuidador, tem aluno que são os dois. Isso tudo a escola tem que estar preparada para receber. Então, é algo que a gente precisa pensar. Se a gente não ter uma rede organizada, estruturada para receber, a gente não vai conseguir enfrentar esse número que você nos apresenta aqui. Gustavo Pedro. Mesmo sentido, eu acho que primeiro nós tivemos um avanço muito grande, que foi a inclusão de todas as crianças com deficiência na educação regular, na educação formal, na educação e não apartada como por décadas ocorreu no Brasil, né? Nós até tivemos no governo anterior, governo federal anterior, Bolsonaro, ele quis retroceder tudo isso. É verdade. Ele tentou retroceder tudo isso com uma proposta que seriam as famílias que optariam ou pela escola... segregação, né? Ou pela escola apartada. As famílias poderiam escolher em colocar, vamos dizer assim, entre aspas, na PAI ou na escola. Mas ocorreu uma reação muito forte de todos os educadores. Sim. E isso não ocorreu, porque aí esses números, a gente só pioraria esses números, né? Isso não ocorreu e que é muito importante, porque, claro, uma PAI ou uma outra instituição pode ter um papel importante no contraturno, ter um papel importante no apoio, no reforço, mas a inclusão, ela é uma necessidade e ela ajuda muito no desenvolvimento de todas as crianças, né? Então, acho que essa é uma primeira questão. Mas, e concordando com o que a vereadora Guida falou, nós temos na rede municipal uma boa referência, com dificuldades, com problemas.
Então, por exemplo, recentemente nós tivemos problemas nos contratos de terceirização das cuidadoras. Isso. Teve até caso, a gente chegou a discutir aqui na Câmara, de cuidadoras recebendo menos do que um salário mínimo, porque a prefeitura permitiu que o contrato fosse através de trabalho intermitente, o que é um verdadeiro absurdo você ter no ambiente escolar pessoas que estão ali com necessidades básicas e trabalhando, cuidando das crianças, tudo. Mas nós temos um trabalho que é uma referência, muitos professores dedicados, muito preparados, e é muito melhor do que a rede estadual. A rede estadual é um problemaço e agora ainda está o governador de São Paulo enviando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para diminuir em 9 bilhões o investimento em educação pública no Estado. Exatamente. Reduzir a obrigatoriedade dos 25%, que hoje é o que está na Constituição Estadual, para 20% os recursos destinados à educação. Então, nós estamos retrocedendo, né? Então, esse é um tema que realmente preocupa, porque você precisa de investimento, você precisa de mais profissionais, você precisa das cuidadoras, dos cuidadores, você precisa do professor de apoio, você precisa de formação para esses profissionais que estão ali para lidarem com essa situação que é diferente, né? Há um aumento de crianças diagnosticadas, por exemplo, no espectro autista, né? Isso tende a ser crescente. É claro que há questionamentos, muitas vezes, de laudos que são muito adiantados, tal, mas os números têm mostrado que há realmente um crescimento de crianças diagnosticadas e você tem que ter uma política pública mais efetiva para isso, para incluir, para superar as dificuldades. Então, eu acho que os desafios são enormes, mas os seus dados são revelador de quanto o Brasil negligenciou uma parte expressiva da população que possui alguma deficiência, mas que com incentivo, com apoio público, poderia superar facilmente essas dificuldades se nós tivéssemos escolas preparadas para isso. Professor Batista, como que a FUMEC acompanha essas pessoas com deficiência? Tem um trabalho em conjunto, ele é separado, tem uma atenção especial? A FUMEC ela tem um trabalho em conjunto com a rede municipal. Existe uma estrutura própria de professores especialistas de educação especial que acompanham os alunos, eles vão até a sala para poder acompanhar, levantar esse diagnóstico e fazer os encaminhamentos pedagógicos e algumas vezes vai além do pedagógico também, dependendo da situação. Hoje a FUMEC tem uma professora de referência de educação especial que desenvolve projetos de formação para os professores de educação especial, mas os professores de sala também. Porque não adianta você trabalhar só a área de educação especial separada do conjunto, ela precisa estar integrada com os professores de sala. E o que o vereador Pedro e a vereadora Guida falou com muita propriedade, vereadora Guida, a estrutura que a Secretaria Municipal de Educação tem com as salas de recursos multifuncionais é algo assim que está acima da média. Por isso que as salas estão lotadas. E a FUMEC ela vem aumentando esse público, porque o predomínio é da população idosa, nós temos o programa de educação ampliada ao longo da vida, temos casos de deficientes também, e aí a gente trabalha de uma forma integrada. Hoje a FUMEC tem uma sala que atende essa população, com um professor específico que fica na unidade do CEPROCAMP, mas quando eles não são atendidos ali, dependendo da dificuldade de deslocamento, esses alunos são atendidos nas salas da rede municipal de ensino, que são duas redes, né? Rede FUMEC e a rede municipal de ensino, que é a Secretaria Municipal de Educação. Então, nós estamos sim debatendo, refletindo sobre a questão da formação dos professores, mas sobre o problema como um todo também, que envolve a vida e a família dos alunos. Ótimo. 4h mais 29. Gostaria de ter mais tempo para a gente poder conversar sobre educação, sobre o Fevereiro Violeta, mas infelizmente nosso tempo está encerrado. Então, vereadora Guida Calisto, presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte,
muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público. Já faço um novo convite para você retornar até o nosso Questão de Ordem, para a gente poder falar sobre esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço a você, a esse espaço, agradeço aqui essa partilha, né, dessa entrevista aqui com o professor e com o vereador Gustavo Peta. Agradeço toda a equipe da TV e, com certeza, a gente está à disposição, porque esse e outros temas, né, mas principalmente o tema da educação, é um tema muito caro para nós. Com certeza estarei disponível sempre que for necessário. Vereador Gustavo Peta, membro da Comissão Permanente de Educação e Esporte, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Questão de Ordem. Também faço convite para você retornar até os nossos estúdios para falar sobre esses e outros assuntos, e fica aberto aí as suas considerações finais. Obrigado, Gabriel, todos os trabalhadores, todo mundo que trabalha aqui na TV Câmara. Para a gente é sempre uma oportunidade falar com uma TV pública, a TV Câmara, que tem um papel muito importante na cidade de Campinas, em trazer informações, em fazer a cobertura do Poder Legislativo. Então, agradecer à vereadora Guida, professor Batista, pela oportunidade da gente conversar de um tema tão relevante para a cidade, e a gente ir elaborando, discutindo, pensando alternativas para realmente enfrentar essa que é uma dos grandes problemas da cidade de Campinas, que é você ainda ter entre os nossos cidadãos 15 mil pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a ler, a escrever, a serem alfabetizadas. Acho que a gente tem que sempre ter esse incômodo enquanto sociedade, enquanto representantes da sociedade. A gente não pode, vamos dizer assim, se acostumar com um dado desse e simplesmente reagir de forma protocolar. A gente precisa enfrentar, gastar energia, pensar formas para realmente poder enfrentar essa situação muito triste que a cidade possui. E agradeço também a participação e as informações do professor José Batista de Carvalho Filho, que é gerente de educação de jovens e idosos, anos iniciais da Fundação Municipal para a Educação Comunitária de Campinas, a FUMEC. Tenho certeza que foi de grande valia para os nossos telespectadores, todas as informações que foram passadas aqui. Já faço o convite também, professor, por uma próxima oportunidade, para o senhor retornar até os nossos estúdios, e fica aberto aí para suas considerações finais. Agradeço a oportunidade, Gabriel, e parabenizo a TV Câmara pela iniciativa. A Câmara Municipal, falando aqui em nome do vereador Peta e vereadora Guida, a Câmara Municipal sempre apoia os projetos da FUMEC, de maneira maciça. Então, nós não temos o que reclamar da Câmara. Tem o seu papel fiscalizador e de incentivo. Isso é muito bom. Você que está nos ouvindo, se você conhece alguém que não saiba ler e escrever, você pode ligar no telefone 3519 4300. 3519 4300. E aí, com certeza, você estará contribuindo para a erradicação do analfabetismo de Campinas. Lembrando que, pelos critérios do IBGE, Campinas já erradicou, porque é abaixo de 3%. Mas nós desconsideramos esse dado porque a situação ela continua gravíssima, não só na nossa cidade, no nosso país, mas nós temos realmente que exercer o nosso papel. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. 3319-4300. 3519 4300. 3519-4300 é o telefone se você conhece alguém, então, que está nesta condição, não sabe ler, não sabe escrever, alguém na família, tem a questão do preconceito que já foi citado aqui, a questão do machismo, ligue neste telefone que tenho certeza que o José Batista, quem atender, vai ajudar e vai encontrar uma solução, algum local perto da sua residência para que volte a estudar, para que você tenha dignidade, para que você consiga ser inserido aí na sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho. Agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e eu te vejo amanhã no nosso telejornal, no Câmara Notícia, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.